Então, a presidência cede a palavra ao coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes, Júnior, para a sua oitiva ao plenário. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Vou tomar a liberdade de falar em pé, porque se mesmo em pé eu já fico baixo, vocês imaginam sentado naquela cadeira enorme. É um prazer e uma honra enormes, gigantescos, poder estar aqui. Alguns dos que me olham, talvez lembrem do aspirante Araújo Gomes, que chegou aqui em novembro de 87, por escolha, porque como os militares sabem, como eu era cabeça de turma 02, podia ter escolhido ir para qualquer lugar, e escolhi Joinville por várias razões. Uma delas, porque meu pai havia aqui trabalhado e havia comandado a então Companhia de Joinville na década de 70. E desta história, o que eu sempre lembro rindo em família, é que eu vim para ficar 1 ano e fiquei 9 anos aqui, fiquei de 87 a 97. E sem ser injusto com os outros lugares onde eu trabalhei, porque na verdade era o melhor momento da minha vida, jovem, recém-formado, era o melhor momento da minha profissão, bem o começo, quando tudo é aprendizado e novidade, era o melhor momento da minha instituição, porque tive grandes comandantes aqui, alguns lembrados até hoje, como o Coronel Lorival, que marcou a cidade. Eu ouso dizer que eu tive aqui os melhores dias, os mais felizes dias da minha profissão. Então, voltar hoje aqui como comandante-geral representa para mim um momento ímpar. Quantas vezes, não ainda nessa casa, eu piruava, né, da porta, da janela, de sessões tumultuadas, paramentado de choque, né, Harrison? Porque naquele tempo as coisas pegavam, e nunca sonhei que um dia poderia estar na tribuna sendo ouvido por uma plateia seleta que representa a Casa do Povo, da maior, mais pujante, mais desenvolvida cidade do Estado. Né? Algumas fisionomias são familiares, né? O D'Alonso, que é da minha época, né? Que estava ainda no Exército na época. Aí cumprimentei à distância, né? A Marilise, que desde aquela época militava. Tem alguém aqui de quem eu me lembro com muita clareza, mas não deve lembrar de mim, porque eu era um daqueles lá do final da fila, que é o senhor Ninfo Kenning, que na época era um apaixonado pela qualidade total, tinha uma palestra que era simplesmente arrebatadora. O senhor lembra? Quando a qualidade total ainda chegava com o gerencialismo da década de 90 como uma novidade, e que foi 1 ou 2 vezes no 8º Batalhão entusiasmar os oficiais, e eu fui um dos que, contaminados, ouvi, entendi e comprei a sua mensagem, e muitas lições, muitos exemplos das suas palestras eu uso até hoje, quase 30 anos depois. Mas eu não vim falar de mim, nem vim falar de Joinville, vim falar da Polícia Militar. Hoje completam, pelos meus cálculos, 32 anos de comando, e eu fico feliz que, logo no início, tenha tido a oportunidade de estar aqui. E por isso mesmo eu agradeço ao presidente da casa, mas de maneira especial ao Harrison, que me visitou em Joinville, me fez uma linda homenagem, ou levou a mim uma linda homenagem dessa casa, transmitiu o convite que eu aceitei de pronto, né? E a todos, então, eu agradeço. E nesses 30 dias, eu não tenho cansado de dizer que, em primeiro lugar, é preciso que todos tenham consciência de que eu assumi uma corporação no seu auge. Somos mais jovens, a nossa tropa teve uma renovação de 52% nos últimos 5 anos, uma tropa mais qualificada, esses 52% já incluíram com nível superior, sendo que hoje 86% da tropa tem nível superior, os demais, tendo entrado com nível médio, completaram o nível superior depois de já estar nas nossas fileiras, e isso faz toda a diferença.
uma corporação mais tecnológica. As nossas viaturas são informatizadas e se transformaram em estações de inteligência e prestação de serviço com o projeto PMSC Mobile. Hoje, ao alcance do meu celular, eu sei onde está cada patrulha minha, Dr. Ninfo, cada uma delas, como a gente sonhava na década de 90, quando falava de qualidade total, quem não mede não controla e quem não controla não gerencia, né? Sei o que ela está fazendo, o que está planejado para ela, qual o grau de disponibilidade. Assumi uma corporação inovadora que daqui a algumas semanas está indo aos Estados Unidos, passar pela última etapa de um prêmio internacional de inovação em segurança, com o projeto PMSC Mobile, da maior associação de chefes de polícia do mundo, a IACP, norte-americana. Passou num filtro de mais de 40 mil projetos e está entre os 50 finalistas. Ou seja, eu assumi uma corporação no melhor dos momentos. Por outro lado, tenho consciência que essa corporação que eu assumi enfrenta, talvez, um dos maiores desafios das últimas décadas. Não o maior desde sempre, né? Nós somos a corporação que passou pelo Contestado, nós somos a corporação que passou pela enchente de Tubarão, nós somos a corporação que já passou por muitas coisas difíceis. Mas a questão da criminalidade violenta e duas questões a ela ligadas, a sensação de insegurança e a falta de confiança na polícia, são desafios absolutamente gigantes nesse momento, não só pelas questões locais, mas também pelo contexto nacional, que nos alimenta com uma sensação de desânimo, né? O medo líquido do Bauman, né? O medo que está escorrendo entre os nossos dedos e que se transforma em medo do crime localmente. Há muitas maneiras de enfrentar isso. O que vocês raramente, os senhores raramente vão escutar desse comandante é lamúria. Eu acredito que se lamentar não leva a nada. Nós já sabemos quais são os problemas e quais são as dificuldades. Nós sabemos que temos problemas na educação e que a falta de uma educação de qualidade nos delegou, né, nos entregou, nos deu de legado uma geração, ao mesmo tempo, incapaz de lidar com os conflitos de forma não violenta, incapaz, né, impotente para lidar com as frustrações de maneira saudável, com dificuldades sérias de empregabilidade, principalmente em termos de crise, e que vive, né, atravessa um momento global de crise de valores que nos dá um cenário bastante ruim. A gente já sabe disso, não precisa ficar repassando. A gente sabe que tem problemas graves de ocupação urbana, a questão da infraestrutura é complicada, é crítica, é de carência, às vezes uma carência africana. Nós sabemos que os contrastes são muito grandes e que próximo a grandes centros de prosperidade nós temos comunidades absolutamente miseráveis que, além da falta de infraestrutura natural ou decorrente da falta de investimento, ainda enfrenta a negação aos serviços públicos que é imposta pelos criminosos, pelos violentos, pelas gangues, pelas facções. E aí nós temos cidades absolutamente desenvolvidas, onde o correio não entra, onde a companhia de luz não lê o relógio, onde a Casan não consegue fazer a instalação, ou o SAMAI, onde o posto de saúde só atende um lado da comunidade, porque a facção não deixa o pessoal do outro lado da comunidade ser atendido e assim por diante. Então não adianta se lamentar sobre isso. Sabemos que temos problemas graves relacionados à legislação e à aplicação da lei. As leis se tornaram insensíveis ao sofrimento das pessoas e, em nome de um conceito de politicamente correto, tornaram a segurança um desafio maior do que deveria ser. Nós, policiais, prendemos dezenas de vezes, passamos a maior parte do tempo prendendo as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, cometendo os mesmos crimes e, muitas vezes, contra as mesmas vítimas. Como aqui há muitos empresários, tentem imaginado o que é o custo econômico e social desse retrabalho que é feito. Quer
dizer, a viatura que hoje não está mais na frente do colégio para atravessar as crianças como estava há 30 anos atrás, é porque ela está correndo pela 10ª vez atrás do mesmo ladrão, do mesmo assaltante, do mesmo traficante, 1, 2, 5, 10 vezes. É possível fazer segurança assim? Claro que é, só que custa muito mais caro. Mas eu não vou falar disso, porque isso a gente já sabe também. Há dificuldade de efetivo? Claro que há. Nós vivemos um estado mínimo, né, doutor Ninfo? Absolutamente insano, onde sobram assessores, comissionados, consultores, e falta professor, falta médico, falta enfermeiro, falta juiz, falta promotor e também falta policial. Mas não há perspectiva a curto prazo de que o modelo de Estado mude. Imaginar a polícia militar duplicando ou quase triplicando a sua folha, que é o que seria necessário, é absolutamente impensável como proposta de solução. Ou então, a minha fala é pessimista? Não, com certeza não é. Temos desenvolvido e temos implementado estratégias que nos tornam muito mais efetivos do que éramos no passado. O mapeamento criminal nos propicia um conhecimento mais preciso do terreno, fazendo com que a gente consiga colocar o policial no lugar certo, na hora certa, onde ele vai ser necessário. Hoje, ao alcance do computador, de qualquer nível de comando da Polícia Militar, se visualiza no mapa as estatísticas retroagindo 2, 3, 5 anos, espacializada com D-1, ou seja, atualizada até a meia-noite do dia anterior, o que faz com que as decisões táticas, estratégicas, sejam tomadas com uma precisão que nós não tínhamos antes. O PMSC Mobile, que é o projeto dos tablets na viatura, reduziram em quase 50% o tempo de atendimento. Isso faz com que haja o dobro de disponibilidade das viaturas para fazer outras atividades. E se não chega a equivaler a dobrar o efetivo, com certeza o HH, a hora homem disponível, é muito maior do que era no passado. Quer dizer, um acidente de trânsito com 3 vítimas e 2 veículos, que chegava a levar até 1h30 para ser atendido, porque se preenchia quase 19 formulários manuscritos e com carbono, hoje é feito em 20 minutos, online, com uma qualidade gigantesca, uma confiabilidade absoluta, que faz com que a gente consiga impulsionar os nossos atendimentos para uma rapidez que libera a viatura mais rápida para fazer o seu trabalho. A inteligência policial se desenvolveu e hoje nós lidamos com as facções criminosas, conseguindo nos antecipar às ações, e muitas vezes, conseguindo ter ações preventivas de prisão de líderes, apreensão de armas, captura de grandes carregamentos, de maneira integrada com outras forças, e isso tem sim feito a diferença. Levamos um tempinho para aprender, tomamos aí uma ré de 1 ano, mais ou menos, até entendermos como é que a banda estava tocando, qual era o ritmo dessa dança. Mas a hora que nós pegamos o ritmo, as derrotas ao crime organizado são sucessivas e flagrosas, como em Joinville está acontecendo. Tonifo, qual foi o nosso plano? Focar nos resultados. Então, faz 30 dias que a corporação passou a trabalhar mais focada em resultados do que era. Nós trouxemos os números para o para-brisa da corporação, passamos a fazer a gestão orientada por resultados, trouxemos uma lógica de gestão que deu certo em Nova York na década de 70 para 80, que é o CompStat, a lógica do gerenciamento baseado em comparações estatísticas. E, dentro dessa lógica, nós fortalecemos alguns aspectos que nós considerávamos as nossas excelências. Uma delas é explorar melhor o caráter estadual da corporação. Durante muito tempo, nós acabamos aprofundando tanto o relacionamento local que nós passamos a nos comportar como se fôssemos instituições municipais. E aí nós tínhamos, às vezes, uma cidade
se debatendo com índices de criminalidade bastante elevados, bastante críticos, enquanto outra cidade ao lado, com índices absolutamente favoráveis, às vezes europeus, trabalhava como se a cidade vizinha não fosse problema seu. Nós quebramos essas barreiras. Nós estamos com mais facilidade trazendo tropa de um lado para o outro, concentrando onde a estatística exige, e Joinville foi uma das beneficiadas por esse raciocínio, porque nós concentramos em Florianópolis e Joinville, que eram os dois locais com maior aumento da criminalidade violenta, a maior parte das nossas ações. Essa lógica estadualizada, com apoio do governador Eduardo Pinho Moreira, que liberou os recursos necessários para essa movimentação de tropa, colocou nos 15 primeiros dias do meu comando praticamente 100 homens de fora da gestão da rotina da cidade, dedicados exclusivamente a operações de redução da criminalidade. O resultado é que hoje nós estamos chegando a praticamente 27% de redução das mortes violentas em Joinville. Em Florianópolis, está batendo em 47%. Em Santa Catarina, está na faixa de 29%. Uma redução que, para o pequeno período que se obteve, traz assim, indicativo, se ela se consolidar enquanto tendência, de que a gente tem essa crise provavelmente sob controle. Não resolvida, há muito que conquistar, mas sob controle. Segunda questão que nós temos atacado forte é o que a gente está chamando da estratégia sufoco. Trabalhar mais fortemente as questões de inteligência, em parceria com a Polícia Civil, de maneira integrada, buscando parcerias no Ministério Público, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, para garantir o tripé de captura de líderes ligados ao crime organizado, localização e apreensão de arsenais e a retirada de circulação de grandes carregamentos que inflijam prejuízos significativos ao crime organizado. Com isso, o número de prisões qualificadas, o que eu chamo de prisões qualificadas, prisões relacionadas a pessoas das facções criminosas que desempenham alguma função de relevância, aumentou enormemente, e a desestruturação da capacidade de resposta do crime já começa a se fazer sentir. Eu gosto de historinhas, né? Primeiro dia do meu comando, começou com uma grande operação. Apreendemos armas importantes em Florianópolis, uma liderança do crime foi morta, algumas foram presas. No segundo dia, a mesma coisa. Aí o crime desceu para a cidade, botou fogo num carro e tal, achando que ia nos intimidar. Dobramos as operações. No terceiro dia, triplicamos as operações. E depois de 4, 5 dias, eles entenderam que não haveria refresco para eles e a criminalidade começou a cair. É claro que quando eu falo isso, e eu vou encerrar o meu raciocínio aqui para poder ficar mais à disposição para responder as perguntas, é preciso destacar que quando nós trabalhamos com choque de ordem, que é essa estratégia de saturação e uso da força, quando nós trabalhamos com o sufoco, que é a estratégia da inteligência, com a estratégia do ferrolho, que é o controle perimetral do Estado, nós fechamos na longa 282 pontos de passagem de divisas e fronteiras de Santa Catarina. Pela primeira vez, durante 12 horas, nós fechamos totalmente o Estado. Cada trilha, cada pinguela, cada passagem de bateira com o Paraná, com o Rio Grande do Sul e com a Argentina. Fora isso, fechamos todos os aeroportos com cães de faro, 11 rodoviárias, 16 postos de polícia rodoviária estadual, fora a parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Então, essas 3 estratégias, elas conversam com aquela que é a mais importante, que é a estratégia que nós estamos chamando de força pública, que é como nós vamos transferir
esse controle eminentemente policial dessas comunidades mais violentas e das cidades mais impactadas para a fase de predominância das ações de investimento socioeconômico de infraestrutura. Então, essa transição, que deve ocorrer no segundo semestre, para o final, uma vez que os índices estejam estabilizados nas cidades mais violentas, é o desafio da hora. Quer dizer, como a prefeitura, aproveitando a abertura que agora nós daremos nessas comunidades, conseguirá entrar de uma maneira mais firme, mais presente, mais proativa, mais efetiva, para garantir que a gente não tenha enxugado o gelo. Há problemas terríveis quando se trabalha nesse meio. Um deles que eu cito, a questão de geração de emprego e renda. Quando se acaba com o tráfico, se reduz o tráfico numa comunidade, se cria uma mão de obra ociosa, pouco qualificada, que, se não for aproveitada em outro mercado de trabalho, gera uma pressão para que o tráfico volte. Como é que nós vamos trabalhar isso? As questões de saúde relacionadas ao consumo de drogas, a questão das comunidades terapêuticas, do atendimento às pessoas que dependem da droga por uma questão de dependência química e de saúde. Como é que nós vamos trabalhar isso? Como é que nós vamos ocupar esse espaço dessas comunidades com escolas que funcionam, com luzes, né, nos postes que acendem, com energia elétrica que pode ser medida e cobrada, com ruas adequadas? Essa é a transição que é o desafio do momento, e é nesse sentido que eu fecho a minha fala. Se nós temos, por um lado, bons resultados, e eu lhes digo que temos, dois aspectos dos dias que se avizinham eu quero destacar. Primeiro, que não estamos ainda otimistas. Queremos que esses números se consolidem para que a gente tenha certeza que é uma tendência e não uma janela de sucesso que possa se fechar. Segundo, não tenho a menor dúvida que essa foi, se não a parte mais fácil, se não a parte menos importante, mas foi apenas a base de um grande trabalho, que para se tornar consistente, permanente, depende enormemente da parceria com a comunidade local. E esse talvez seja o local mais adequado para discutir essas parcerias, essas visões, compartilhar essas angústias e se colocar à disposição, que é o que eu faço a partir de agora para responder as perguntas e os comentários, se assim desejarem.